briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, xilema, floema. Isso é o reino Plantae. Se você quer conhecer mais, não sai daí que o professor Marcelo vai te explicar. Fala galera, tudo certinho com vocês? Seja bem-vindo ao canal para mais uma videoaula. Hoje nós vamos iniciar com o reino Plantae, o reino das plantas, né? O nosso reino também pode ser chamado de metafita. Muito importante para a nossa sobrevivência, né? Se não tivesse planta no nosso ambiente, não teria animal, não teríamos nós hoje vivendo aqui. Então é um grupo extremamente importante, muito diversificado e que permite hoje nós estarmos vivendo aqui no nosso planeta e o planeta ser do jeito que você conhece hoje. Essas são as plantas que nós vamos começar a estudar hoje. Vai ter uma série de videoaulas falando exclusivamente desse reino. Hoje é a aula introdutória para a gente ter uma noção do que se tratam as plantas. Beleza? Antes disso, nós temos que tomar nossa água, né? Nesse momento que está fazendo muito calor no nosso país, é importante que você se mantenha hidratado, né? Tome bastante água para o seu corpo funcionar da melhor forma possível. Eu, como vocês já sabem, eu tomo água sempre nessa caneca aqui maravilhosa do nosso Chavante, por sinal, o melhor time do Brasil. Saúde! Beleza, então, gente. Então tá, pessoal. Hoje a gente começa então a entrar num assunto extremamente importante, né? Tratar de um grupo de seres vivos bem diversificado, extremamente importante e que nós devemos conhecer, né, algumas coisas que fazem parte aí do nosso conhecimento. Para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer o vestibular e para você que está cursando o segundo ano do ensino médio, é necessário que você tenha algumas informações e saiba algumas coisas relacionadas às plantas. Beleza, gente? O ramo da biologia, né, que estuda as plantas, que estuda todos os seres do reino Plantae, é chamado de botânica. Então, os botânicos são aqueles pesquisadores da biologia, né, que estudam e fazem pesquisas relacionadas ao reino Plantae. Então você pode escutar falar sobre a botânica, sobre os botânicos, ok? Você já certamente já ouviu falar no jardim botânico. São todos esses locais onde predominância dos organismos do reino vegetal. Certo? A gente vai começar a falar sobre esse grupo que é bem importante, devagarinho, com cuidado, para você anotar aí no seu caderninho, para você fazer uma prova depois legal. Beleza? Vamos falar de algumas características, de algumas coisas que são bem importantes das plantas, tá? Para a gente conhecer. Tá? O reino Plantae, obviamente, ou o reino metafita, é o reino que corresponde às plantas. Tá? Então, todas as plantas estão encaixadas dentro desse reino Plantae. Uma coisa bem interessante, tá? Extremamente importante, é que os seres, pessoal, né, as plantas, os organismos que pertencem ao reino Plantae, foram os primeiros seres vivos a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Tá? Como assim definitivamente? São aqueles organismos que chegaram no ambiente terrestre e não dependem mais da água para a sua sobrevivência. Isso é a conquista definitiva do ambiente terrestre. E isso foi uma característica muito importante para depois os animais conseguirem chegar no ambiente terrestre e também conquistar. Então, o primeiro grupo que chegou lá no ambiente terrestre e conquistou definitivamente foram as plantas. Aí você deve estar pensando, Marcelo, mas você falou que protozoário vive no terrestre úmido, você falou que alga também vive no terrestre úmido, você falou que fungo também vive no ambiente terrestre úmido? Sim, falei, e é verdade. Mas olha só, olha atenção, o terrestre úmido quer dizer que esses organismos ainda necessitam da água para fazer alguma parte do seu ciclo reprodutivo, tá? Ou seja, esses que eu citei agora, se faltar água para os fungos, para os protozoários e para as algas, eles não conseguem sobreviver. Não conseguem terminar o seu ciclo reprodutivo. As plantas, sim.
Tá? Então foram os primeiros primeiro grupo de seres vivos a conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Isso é bem importante aí para a gente ficar ligado, certo? A gente depois quando a gente falar dos grupos das plantas, vocês vão perceber que tem alguns grupos que ainda necessitam de água. Então, dentro das plantas, tem alguns grupos que ainda vão necessitar, mas isso é questão de evolução, tá, pessoal? O grupo foi evoluindo até chegar em determinados grupos de plantas que conseguiram, sim, conquistar definitivamente o ambiente terrestre. Beleza? Como características gerais do grupo, tá? São aquelas características que o grupo apresenta e que são importantes. Essa é uma das principais. Todas as plantas são autótrofas, tá? Ou autótrofos, ou autotrófos. Tá? O que é isso? Eles conseguem produzir suas moléculas orgânicas. É isso que os torna autótrofos. É aquela história, né? Consegue produzir seu próprio alimento. Seu alimento é uma molécula orgânica, a glicose, que as plantas, nesse caso, elas fazem o quê? São fotossintetizantes. Então, plantas são autótrofos fotossintetizantes. O fotossintetizante é a reação química pela qual a planta consegue produzir sua molécula orgânica através da fotossíntese, tá? Que é aquela reação em que a planta utiliza água, gás carbônico e luz solar e transforma isso em glicose e oxigênio. Tá? As plantas fazem fotossíntese, né? Realizam fotossíntese através de uma organela especial que existe no seu citoplasma, chamado de cloroplasto. Essa é a organela responsável por fazer as reações de fotossíntese. Ok? Todas as plantas também possuem parede celular. E aí é outra história que eu chamo a atenção de vocês, tá? Você que está estudando no segundo ano, tem que prestar atenção. Por quê? Olha só, quando a gente fala de ser vivo, bactéria tem parede celular, alga tem parede celular, fungo tem parede celular e planta tem parede celular. Bom, como que a gente pode dizer, essa parede celular pertence à alga, essa é a planta, essa é o fungo? É simples, a composição dessa parede celular. Se você observar, a composição ela vai mudando a cada grupo de ser vivo. Na bactéria é um tipo de parede, nas algas é outro tipo de parede, nos fungos é outro tipo, e aqui nas plantas a parede celular ela é de celulose, que é um carboidrato, tá? É um polissacarídeo carboidrato complexo, tá? Que no caso das plantas ela forma a sua parede celular. Inclusive, né, esse quadro de madeira, vocês estão ouvindo esse barulho, a mesa da sua casa de madeira, a porta de madeira, essa madeira que tem na sua casa, ela só é rígida, né? Desse jeito, porque aquilo ali foi uma planta, um caule de uma planta com parede celular de celulose e parede secundária, tá? Aquela parede que tem lignina que deixa rígido, tá? Só para você ter uma noção, tá? Do quanto é importante essa parede celular. Outra característica bem importante das plantas é que os seus embriões, tá? Todos os embriões das plantas são embriões maciços, tá? Então, eles possuem embrião maciço e sem cavidades, tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso já diferencia as plantas das algas, tá? Essa é uma característica que coloca a alga lá dentro do reino protoctista, tá? E não coloca a alga mais dentro do reino plantário. Por quê? Porque as plantas têm um embrião maciço, sem cavidades, contrário das algas. E além do embrião das plantas, eles vão se desenvolver sempre às custas do organismo materno. Aquela semente, né? Ou a estrutura de reprodução das criptógamas, ok? Isso vai fornecer nutriente, né, para as plantas conseguirem, para os embriões dessas plantas conseguirem sobreviver, até eles conseguirem fazer fotossíntese. Por exemplo, no caso da semente, lá na semente tem nutrientes chamados de endosperma, né, que ficam ali à disposição do embrião até ele conseguir formar o primeiro cotilédone, a primeira folhinha capaz de fazer fotossíntese, de realizar fotossíntese e também emitir as primeiras projeções de raízes. Até isso aí precisa ter um nutriente. É isso que está querendo dizer aqui, ó, que se desenvolve, né, às custas do organismo materno. Então, o organismo materno, né, no caso que é a planta adulta, ela produz a semente com uma reserva energética. Você consome algumas sementes aí, você sabe que é uma reserva energética. Por exemplo, você come um feijão, tá? Você está comendo a semente daquela planta com uma reserva energética do feijão
que aquilo ali é utilizado para a planta crescer. E nós acabamos comendo isso aí. Certo? Todas as plantas, tá? E aí agora começa a chegar numa parte importante que a gente vai discutir isso ao longo de todo o reino plantar. Todas as plantas apresentam um ciclo de vida, ou seja, um ciclo de reprodução alternante, tá? O que é isso, ciclo de reprodução alternante? Quando a planta faz uma reprodução sexuada, ela vai ser sempre por alternância de gerações, todas as plantas, tá? Por mais que lá, quando a gente fala de angiospermas, a gente vai ter uma fase curtíssima, a fase haploide, tá? Mas vai acontecer. Então, a alternância de gerações é o que, pessoal? Tá? Já está dizendo o nome, o ciclo alternante ou alternância de gerações. Ora a planta vai estar numa fase diploide, ora a planta vai estar numa fase haploide. Quer dizer o quê? Que no seu ciclo de vida, o que é o ciclo de vida? É o nascimento, o desenvolvimento, o crescimento e a morte. Nesse intervalo do ciclo de vida de uma planta, ela vai ter uma fase que ela é diploide, ela vai ter uma fase que ela é haploide. Em todas as plantas isso vai acontecer. Isso chama-se de ciclo alternante ou alternância de gerações. E aí vem os detalhes, tá, pessoal? A planta, quando está na sua fase diploide, tá? A gente diz que a planta está em 2N. 2N é diploide, tá? Que corresponde da planta à fase diploide? A fase esporofítica. Então a gente vai dizer que a planta está na fase diploide ou na fase esporofítica. E aí você já tem que entender que a planta vai estar na sua característica 2N, tá? Ela vai ter células diploide, ok? E isso é chamado de esporófito, certo? A árvore que você vê aí na rua, na sua casa, aquele pé de laranja, o pé de manga que você vê, é um esporófito da planta, é a fase esporofítica, ok? Ora, a planta vai estar também na sua fase haploide. Fase haploide é N, é a metade da fase diploide, certo? Então, na fase haploide, a planta vai estar na sua fase gametofítica, tá? Fase gametofítica. Essa fase gametofítica, ela corresponde ao gametófito da planta. Você consegue ver o gametófito numa angiosperma? Não, é bem difícil ver. Mas lá no desenvolvimento da flor da angiosperma, vai ter uma fase que é chamada de gametofítica, ou um gametófito. A gente não consegue observar, certo? Então, esse é o modo de reprodução de todas as plantas, tá? E algumas plantas, as mais basais, tá? Ela vai ser mais marcante. Nas plantas mais superiores, as plantas mais evoluídas, no caso das angiospermas, essa fase haploide ela vai ser menor. Certo, gente? Então, olha só. Tá copiado aí no quadro. Para o vídeo aí, ó. Dá um pause. Copia as informações aí do quadro, né? Para fazer o teu resumo, aquele resumo bisurado, para você mandar bem na prova. Beleza? Beleza, então. Já copiou? Agora a gente vai para o outro lado do quadro. Aqui tem um esqueminha, né? Mostrando a alternância de gerações. Que eu acabei de falar aqui, a gente consegue ver aqui. Vou pegar a caneta e a gente vai falar junto de algumas características aqui, a gente vai começando a colocar junto aí. Bom, o que eu falei para vocês aqui na outra fase, no outro quadro? E a gente tem duas fases da planta. Ora ela está na fase diploide, ora ela está na fase haploide. Isso é uma alternância no ciclo de vida, é um ciclo de vida alternante, ok? Fase diploide corresponde sempre a quem? Ao esporófito, tá? E o esporófito ele vai ser sempre 2N, tá? Esporófito é sempre 2N, porque corresponde à fase diploide. Beleza, a planta entra no seu ciclo reprodutivo, na sua fase de reprodução. Quando você vê uma florzinha na sua árvore, lá na angiosperma, você pode contar que ela já passou por isso aqui. Ela está na sua fase reprodutiva. Uma planta florida, eu estou dando exemplo de angiosperma, tá, pessoal? Que é a que mais tem, tá? Mas tem gimnosperma, pteridófita. Eu estou dando exemplo da angiosperma. Quando você vê uma árvore florida, é porque ela está na sua fase reprodutiva. E nem sempre ela vai estar florida, porque nem sempre vai estar em fase reprodutiva, certo? Então esse esporófito aqui, chamado esporófito multicelular, ele é 2N, ele é diploide. Então perceba o seguinte, o esporófito, olha o nome, esporófito, vai sempre produzir quem? Os esporos. Esporófito produz esporos.
certo? De novo, esporófito produz esporos. Olha só, olha o detalhe agora dessa informação. Esporófito, 2N. Esporos, N. Ó, o que é isso, Marcelo? Esporófito diploide. Esporos haploide. Gente, o que aconteceu nessa transição aqui? De um esporófito que é 2N produzir esporos que é N, que é a metade da carga gênica. Que tipo de divisão celular acontece nesse momento aqui? Meiose, é isso aí, muito bem. Meiose. Então aconteceu uma meiose aqui, ó, tá? Então existe um local lá dentro da planta, tá? Uma folha modificada da plantinha chamada de megasporófilo ou microsporófilo que vai produzir os esporos, tá? Esses esporos, agora N, tá? Eles vão originar, tá? O gametófito multicelular. Então, de esporos N, ele vai germinar e produzir uma outra estrutura multicelular, chamada de gametófito. Esse gametófito, percebam que ele tem a mesma carga genética. Ele é N, ele é haploide, o esporo é haploide. Lembra disso aqui? Gametófito é sempre haploide, ó. Fase haploide, gametofítica, gametófito. Gametófito é haploide. Pessoal, de um esporo, 1 ou 2 ou 3 esporos, produzir uma estrutura multicelular grande, que tipo de divisão celular acontece? Será que reduziu a metade da carga gênica aqui? N, sendo N? Não. Só pode ser o quê? Mitose. Então, aqui a gente coloca mitose. Tá? Então, aconteceu uma mitose ali. Produziu o gametófito multicelular. Esse gametófito, olha só. Até sublinhar. Gametófito. Gametófito produz gameta. Gametófito, olha só, gametófito, gameta. Então, os gametófitos, eles produzem gametas, que são células reprodutivas, tá? Nas plantas, certo? Essas células reprodutivas são produzidas a partir do gametófito. O gametófito, ele é N, haploide. O gameta só pode ser também N, haploide. N, originando N, o que é? Que tipo de divisão é essa? Também por mitose. Então, através de mitose, vai produzir os gametas. Vamos colocar a mitose aqui. Tá, gente? E aí, tome muito cuidado com essa fase aqui, porque no animal é diferente. No animal, a produção de gametas se dá a partir da meiose. Aqui, pessoal, a produção dos gametas é por mitose. Por quê? Porque o gametófito já é haploide. Então tome cuidado. Os gametas, pessoal, eles vão se encontrar na sua fase reprodutiva. Por exemplo, quando a gente vê um animalzinho polinizador, uma abelhinha, né, levando grão de pólen de uma flor para outra, ele está fazendo a polinização. O que é o grão de pólen na angiosperma? É o gameta masculino. E ele larga aquele grão de pólen lá no estigma da planta. Ele vai descer pelo estilete, tá? E vai fecundar o óvulo, tá? Dessa planta. Certo? Então acontece o que aqui nessa transição aqui, ó, de gametas formando o zigoto? A gente tem um processo chamado de fecundação. Fecundou, o que é? Juntar os gametas masculino e feminino, formou um zigoto 2N. Olha só, pessoal, se tem gameta, os dois gametas se juntam N mais N, formam um zigoto 2N. Esse zigoto 2N, ele vai de uma célula, vai formar um esporófito multicelular 2N. Olha aqui, 2N, dando origem a 2N. Que tipo de divisão vai acontecer aqui do zigoto até formar uma planta adulta? Mitose de novo. Tá? Aí você tá, professor, eu não entendi. Marcelo, me explica de novo. Explico, criatura. Ó, 2N, uma célula 2N, dando origem a uma estrutura multicelular 2N também, só pode ser que tipo de divisão? Mudou aqui a carga gênica? Não. Então é mitose. Beleza, gente? Esse é um ciclo de reprodução por alternância de gerações. Isso acontece em todas as plantas e isso a gente vai começar a ver também com bastante frequência. É bom que você já dê uma olhada aqui, bem legal, entenda isso aí, dá uma parada no vídeo, se precisar volta ao vídeo, né?
Só não tranca o vídeo quando a gente está fazendo careta. Porque toda hora que o pessoal tranca o vídeo, a gente está sempre fazendo uma careta, né? Isso o Samuel Cunha fala bastante, o professor Samuel, aliás, um abraço para o Samuel, ele fala isso toda hora. Beleza, gente? Então dá uma olhadinha aí, tá? Faz aquele resumo, entende bem essa parte que é importante. Tá? E costuma cair bastante em prova isso aí, tá certo? É o que o ciclo de reprodução, pessoal, em todos os seres vivos é muito cobrado, porque, obviamente, é a parte mais complexa. Beleza? Tranquilo aí? Agora a gente vai falar um pouquinho, brevemente, tá, pessoal? Aqui quer sublinhar aqui, da diversidade das plantas, tá? Isso aqui é só uma introdução sobre a diversidade das plantas. O que seria isso, a diversidade das plantas? Quais grupos, né, de plantas tem aí para a gente estudar? Tá? Então é um pouquinho da diversidade. Depois a gente vai estudar um por um aqui, ó, suas características, e seu ciclo reprodutivo. Bom, o que a gente tem primeiro? As plantas são divididas em dois grandes grupos, tá? Dois grandes grupos maiores aqui que a gente tem. O primeiro grupo que a gente observa são as criptógamas, tá? As criptógamas. E o outro grande grupo são as fanerógamas. Criptógamas e fanerógamas. Dentro de criptógamas nós temos briófitas e pteridófitas. Dentro de fanerógamas nós temos gimnospermas e angiospermas. Dentro de angiospermas nós temos as monocotiledôneas e as dicotiledôneas, aquelas que se desenvolvem de um cotilédone e aquelas que se desenvolvem a partir de dois cotilédones. Isso dentro de angiospermas. Briófita é considerada uma planta avascular, ela não tem vasos condutores de seiva. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma são classificadas como traqueófitas, aquelas que possuem vasos condutores de seiva. Quais são eles? Xilema e floema. Daqui a pouco a gente vai falar disso, não se preocupa. Tá? O que quer dizer? Por que tem criptógama? Por que tem fanerógama? O que é isso? Que critério é esse de divisão, de separação? As criptógamas, tá? São aqueles grupos de plantas nas quais as suas estruturas de reprodução, suas estruturas reprodutoras, elas não são visíveis. Tá? E as fanerógamas é ao contrário, elas possuem estruturas reprodutoras visíveis. Por exemplo, vou dar exemplo de uma pteridófita, uma samambaia. Você não consegue ver a estrutura de reprodução da samambaia. O que você observa na samambaia? No dorso da folha você observa aqueles pontinhos escuros, marrom. Aquilo são chamados de soros, onde é formados esporos, mas não é a estrutura de reprodução. Tá? Numa briófita também, não dá para ver. Então, essas que a gente não consegue ver a estrutura de reprodução são as criptógamas. Quando a gente consegue ver as estruturas de reprodução, elas são classificadas dentro de fanerógamas. O que é a estrutura de reprodução? Você já deve ter visto um pinheiro na sua vida. Quando você vê a pinha, que é o estróbilo, né, o nome científico é estróbilo, aquilo ali é a estrutura de reprodução. Você consegue ver um pinheiro com pinhas. Quando o pinheiro está com pinha, é porque ele está na sua fase reprodutiva. E a pinha, o estróbilo, é a estrutura de reprodução. Nas angiospermas, por que ela é fanerógama? Porque tem estrutura de reprodução visível. Quando você vê uma flor, aquilo é a estrutura de reprodução. Você consegue ver a flor, você consegue ver uma árvore florida. Logo, você consegue ver a estrutura de reprodução. Se você consegue identificar a estrutura de reprodução, ela é uma fanerógama. Tá? Então, de novo, criptógamas, briófitas e pteridófitas, fanerógamas, gimnospermas e angiospermas. Depois a gente vai listar as características de cada uma. Só aqui, para salientar, as briófitas são avasculares e as pteridófitas, gimnospermas e angiospermas são traqueófitas, vasculares, plantas com vasos condutores de seiva. E aqui a gente tem a sequência, tá, da evolução das plantas, ok? As briófitas foram o primeiro grupo de plantas a surgir, tá? Depois as pteridófitas, depois as gimnospermas e as angiospermas, que é o grupo mais jovem, porém o grupo mais diversificado, mais adaptado ao ambiente. Se você observar, tem muita angiosperma aí. Como que eu vou saber o que é angiosperma, professor? Flor e fruto. Angiosperma. Ok, pessoal? A gente vai colocar uma outra informação aqui no quadro, tá? Para a gente seguir falando um pouquinho dessa introdução aí do reino plantae, das plantas. E já já a gente volta, tá?
é aquilo que eu sempre falo para vocês, um passe de mágica. Aproveita, vai no banheiro, toma uma aguinha, dá aquela relaxada, porque vem mais informação, tá certo? Não sai daí que eu já volto. Maravilha, então, pessoal. Estamos de volta. É um passe de mágica, né? Um clique e a gente troca a informação, beleza? Colocamos uma outra informação no quadro para a gente prosseguir o estudo, né? A introdução ao reino plantae, né? Ao reino das plantas. A gente estava vendo aqui no outro quadro a evolução, né? Dos grupos de plantas, né? Falamos de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. Agora a gente colocamos um cladograma, que aí você já aproveita e estuda um pouquinho de filogenia e taxonomia, aqui no quadro para a gente entender um pouquinho melhor esse processo de evolução e os acontecimentos que foram surgindo ao longo da evolução das plantas. É importante, porque quando a gente for estudar os grupos em separado, a gente tem que lembrar de algumas características. Então a gente olha primeiro no montante, no todo, depois a gente olha separadinho, para você entender melhor. Beleza? Aqui está a diversidade, aqui está um cladograma simplificado, né, de como que aconteceu a evolução no reino das plantas. Sempre nós temos um ancestral comum. Esse ancestral, ele é ancestral das algas verdes, que é um grupo irmão das plantas, tá? E as plantas podem ter evoluído delas, e também o grupo das plantas, tá? Então, listado aqui do ancestral, a gente vê que um ramo desse clado, ele vai para um lado, né? E aí a gente tem a origem das algas verdes, são aquelas algas que têm o cloroplasto, né? Com sua principal organela, chamadas de clorófitas, tá? Elas só não têm, para ser planta, elas não têm esse embrião protegido e maciço, por isso que ela é protoctista, tá? Ela não forma tecidos verdadeiros, por isso que ela é protoctista e não planta, tá? E vejam que num passo da evolução, para um outro ramo desse cladograma, nós começamos a ver o grupo das plantas, tá? E aí a gente tem o primeiro grupo de plantas surgir, que são as briófitas, tá? Depois as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. E aqui, em cada localzinho aqui, tem um número representando uma característica que vem surgindo nesses grupos de plantas, tá? Por exemplo, aqui, ó, nessa parte da evolução das plantas, a gente tem a característica 1, que apareceu antes das briófitas. Então, presta atenção, característica 1 é o quê? Embriões maciços e protegidos. É aquela característica que eu te falei lá no início, né? Que todas as plantas têm embriões maciços, protegidos e ainda que tem a nutrição proveniente da planta materna. Isso surgiu antes das briófitas, ou seja, depois dessa característica surge o primeiro grupo de plantas. Então, o que eu estou querendo dizer? Se a característica 1 está aqui, todos que vêm depois dessa característica tem isso aqui marcado, olha só. Então, 1 é embriões protegidos e maciços, quer dizer que todos os que vierem depois apresentam essa característica. Quem são eles? Todas as plantas. Beleza? Tá? As briófitas têm isso aqui, todas as outras têm. Agora, percebam o número 2. Surgiu essa característica depois das briófitas. Tá? Se surgiu depois das briófitas, a característica 2 não está em briófitas. Está apenas em pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. Qual que é a característica 2? Primeiras plantas traqueófitas. O que é uma planta traqueófita? Eu coloquei lá na outra informação. Planta traqueófita são aquelas que têm vasos condutores de seiva, que já já a gente vai falar. Vasos condutores de seiva. Se a característica surgiu depois de briófita, briófita não tem. Então, briófita passa a ser avascular. E o restante dos outros grupos, todos apresentam os vasos condutores de seiva. Lembra que eu coloquei lá no outro quadro? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma são traqueófitas? Então, aqui a gente está mostrando novamente essa informação. Certo? Então, a característica número 3, ela surge depois de pteridófita e briófita. O que eu estou querendo dizer? Que pteridófita e briófita não tem a característica 3. Por quê? Porque ela surgiu depois delas, tá? Então, não tem. Qual é a característica 3? Primeiras plantas com sementes e grão de pólen. Quem é que tem semente e grão de pólen? Apenas as gimnospermas e as angiospermas. Ah, a pteridófita não tem semente? Não. O que é aquela coisinha atrás de uma samambaia? Samambaia é uma pteridófita. O que é aquela coisinha que a gente passa o dedinho e sai um farelo? Aquilo lá é soros
com esporos, não é semente. Tá? Então, quem é que tem semente e grão de pólen? Gimnospermas e angiospermas. E observe a característica 4. Só quem tem a característica 4 são as angiospermas. Por quê? Porque a característica 4 surgiu aqui. Quem é que surgiu depois da 4? Só a angiosperma. Ah, por que os outros não têm? Porque os outros estão antes da característica 4. O que é a característica 4? Primeiras plantas com flores e fruto, ou flor e fruto. Vocês vão ver depois que a característica que marca a angiosperma é a produção de flor e fruto. Aí você vai dizer para mim, pô professor, mas os pinheiros, que são as gimnospermas, eles não têm fruto? Não, aquilo do pinheiro não é fruto, é um estróbilo, tá? Não é fruto, não é flor, é um estróbilo, ok? Ah, mas as gimnospermas têm semente? Tem, ó, onde está a semente? Característica 3, tá? A gimnosperma tem. O que a gimnosperma não tem? Característica 4, flor e fruto, que é exclusivo de angiosperma. Então toda flor, toda árvore, né? Toda árvore que tiver flor e fruto é angiosperma. Toda árvore que tiver fruto, obrigatoriamente ela tem flor. Então é uma angiosperma. Beleza? Isso aqui é um pouquinho para a gente entender do grupo do reino vegetal, do reino plantar e das plantas, e também já entender um pouquinho de classificação biológica, tá? Um pouquinho de taxonomia e filogenia aqui, que é importante aí, principalmente para o pessoal do segundo ano. E é um conteúdo extremamente complicado, tá, pessoal? E que cai bastante aí nas provas no Enem. Então, já aproveita e estuda essa parte aí também. Tá? Copia aí, faz favor, né? Dá uma copiada nesse quadro aí. Pega a explicação, vai anotando, né, no cantinho ali, no caderninho. Bonitinho para você ficar bem nos estudos. Certo? Bom, passar para o outro lado aqui, pessoal. E aí a gente tem agora para ver um pouquinho da estrutura geral, tá? Vamos falar um pouquinho rapidamente da célula vegetal e depois eu vou falar para vocês um pouco do xilema e floema. Tá, gente? Célula vegetal, como eu já havia falado para vocês, ela é uma célula que tem uma morfologia já praticamente arrumada já. Ela possui uma morfologia própria, que é uma célula levemente poliédrica, tá? Então ela tem mais ou menos esse tipo de formato. E aí, né, recobrindo a célula vegetal, tem a parede celular dessa célula vegetal. Parede celular é aquela característica que tem nas plantas. E qual a composição da parede celular das plantas? Celulose, tá? Para que serve a parede celular na célula vegetal, nas plantas? Serve para dar proteção, proteger a célula vegetal, tá? Proteção contra o quê, pessoal? Proteção contra estresse físico, tá? Proteção contra a desidratação da célula vegetal. Então, quem protege a entrada e saída de água, né? Proteção contra estresse hídrico é a parede celular, tá? Ainda, algumas coisas características, tá, da célula vegetal, o núcleo, tá? Obviamente, se a gente está falando de um grupo de seres vivos que já são eucariontes, obviamente tem núcleo. O vacúolo, tá? Que é uma organela característica de vegetal. O vacúolo tem várias funções, tá? Muitas funções. Uma delas é armazenamento, né, de substâncias, armazenamento de água, de pigmentos, também destruição de patógenos, tá? Armazenamento de íons, prótons, tudo isso tem no vacúolo. E depois a membrana plasmática aqui, tá? Então a célula vegetal tem essa característica aí. Quando falar de vegetal, pode também aparecer alguma coisa falando da célula vegetal em si. Beleza? E aqui a questão dos vasos condutores de seiva, tá? Que é bem importante. Os vasos condutores de seiva, pessoal, eles estão presentes em qual grupo? Tá? Ó, presentes a partir de pteridófitas, ou seja, só nas traqueófitas, tá? Então, ó, aqui as traqueófitas são as que possuem vasos condutores de seiva. Quem são as traqueófitas? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Bom, para que serve vasos condutores de seiva na planta? Tá? Se a gente observar uma árvore de grande porte, pessoal, ela tem uma altura bem avantajada, uma altura bem grande, né? E o local onde acontece a fotossíntese, só para dar uma noção para vocês, geralmente é nas folhas. E as folhas ficam lá na copa da árvore, ficam lá em cima, tá? Então, a característica da maioria das árvores é assim, folhas lá em cima.
Como que você sabe que ali é o local da fotossíntese? Porque as folhas são verdes. Ah, mas qual a relação da folha ser verde e fazer fotossíntese? Criatura, o verde da folha é pela clorofila que tem no cloroplasto. O que é o cloroplasto? A organela que faz a fotossíntese. Então, as folhas ficam lá em cima, tá? Para a planta fazer a fotossíntese é necessário que tenha água. Um dos reagentes da fotossíntese é água, além do gás carbônico e da luz solar. Gente, como que a planta, como que a água que é necessária para a fotossíntese chega lá no alto da árvore? Não é pela chuva, né? Não é pela chuva. Se chover na folha, ela não vai conseguir absorver aquela água para fazer fotossíntese. É necessário que a chuva caia no solo, o solo absorva essa água e as raízes das plantas vão absorver essa água, né? As raízes absorvem a água e lançam essa água daqui no solo até as folhas, tá? Então essa água ela tem que fazer um trajeto contra a gravidade, um trajeto ascendente, tá? Até as folhas. Bom, nas plantas traqueófitas, tá? Falei para vocês, essa condução de água acontece através de um vaso condutor chamado de xilema ou lenho, tá? Esse é o vaso condutor responsável por conduzir a água e os sais minerais do solo até as folhas, chamado de xilema ou lenho. Então aqui a função dele é transportar água e sais minerais, tá? Qual o sentido? Tá? O xilema é o vermelhinho aqui, tá? Qual o sentido? O sentido ascendente do solo até as raízes, até as folhas, lá na copa da árvore. Então transporta o que? Água e sais minerais. Aí você pergunta, pô, como que a planta faz para vencer a gravidade? Ou seja, fazer essa água sair do solo e chegar até lá em cima. Imagina uma sequoia que tem mais de 100 metros, né? Complicado. Aí eu falo para vocês que existe uma teoria chamada de pressão negativa do xilema, né? Que suga literalmente a água do solo através da abertura dos estômatos que estão nas folhas. Depois a gente, quando falar de folha, a gente fala de estômato, tá? Estômatos são pequenas aberturas, tá? Que existem nas folhas para que as folhas consigam transpirar, ok? Isso, as folhas transpiram também, tá? Então, quando abre o estômato, a transpiração faz com que a pressão negativa do xilema seja maior e a água consiga ir até a copa das árvores, ok? Então, só lembrando novamente, xilema transporta água e sais minerais no sentido ascendente, do solo até as folhas, ok? Quando a planta faz fotossíntese, ela vai produzir matéria orgânica, ela vai produzir principalmente glicose, tá? E essa glicose, ela é produzida onde? Produzida nas folhas, lá na copa da árvore, né, um local onde aconteceu a fotossíntese. E essa glicose ela precisa ser distribuída pelo corpo da planta todo, porque a glicose, que é o nutriente, é o que vai fazer a planta sobreviver, tá, pessoal? A planta faz fotossíntese para produzir glicose, para aproveitar a glicose na respiração celular, tá? Então essa glicose ela tem que ser distribuída pelo corpinho da planta. Essa glicose é produzida na fotossíntese aqui na copa das árvores. Quem que vai trazer essa glicose agora e distribuindo até as partes baixas das plantas? O outro vaso condutor, chamado de floema ou líber, tá? Ele transporta os produtos da fotossíntese, tá? No sentido qual? No sentido descendente. Os produtos da fotossíntese que eu falo aqui é principalmente a glicose nesse sentido descendente, ou seja, de cima para baixo. E aí vem distribuindo para os órgãos da planta até o que sobrar, né, dessa fotossíntese ser acumulado nas raízes das plantas, tá? Então o xilema sobe e o floema desce. O que o xilema transporta? Água e sais minerais, e o floema transporta os produtos da fotossíntese. Antigamente eram utilizados os termos para água e sais minerais de seiva bruta, tá? E os produtos da fotossíntese eram utilizados seiva elaborada. Hoje não utiliza mais, tá? Então é bom que a gente nem fale assim nesses termos, tá? Então, xilema ou lenho, e a gente pode chamar de vasos lenhosos e vasos liberianos também, tá? Vai tratando do xilema e do floema aí, fazem esse transporte, tá? Aqui está o esqueminha da árvore, só para a gente salientar.
Quando a gente falar dos órgãos, tá? Dos órgãos vegetais aí lá em angiosperma, a gente vai falar um pouquinho mais de xilema e floema, da estrutura deles, tá? Falar a gente vai falar um pouquinho das folhas, para você entender o que é o estômago, tá? O que é um xilema e floema melhor. Por agora, você precisa entender dessas características aqui, xilema e floema, o que transporta, qual o sentido, tá? E entender o que é, quais são as plantas, né? Qual é o grupo de plantas que possui xilema e floema, tá? Aí você deve estar pensando, bom, as briófitas não têm vaso condutor, não tem xilema e floema, como que é o transporte de água nessas plantas? O transporte de água em briófitas é de célula a célula. Então a água vai passando lá do solo, de uma célula para outra, até chegar no topo da árvore, no topo da plantinha. Briófita, pessoal, é uma planta muito pequena, no máximo 2 milímetros, tá? Ok? 2 centímetros, desculpe. Ok? No máximo 2 centímetros de comprimento, ela é muito pequena, então não consegue fazer. E esse tamanho pequeno das briófitas, ela não consegue ser maior, essas briófitas, não consegue ter um porte avantajado, porque ela não tem vaso condutor de seiva, tá? Se não tem vaso condutor de seiva, não consegue ser grande pela questão do transporte dessa seiva. Certo? E as outras, né? As pteridófitas, vocês já viram uma samambaia, vocês sabem que a samambaia já é um porte bem maior do que 2 centímetros, tá? E aí a gente tem os outros grandes grupos aí, salientado. Certo, gente? Então, para a gente começar a falar de plantas, é isso, ok? Essas são as informações. Nas próximas videoaulas, a gente vai começar a falar desses grupos aqui, um por um, separadamente. E ao final a gente fala um pouco só de angiospermas, um pouquinho da morfologia e da fisiologia. Legal? Se você gostou, aí deixa o like no final aí, é importante para nós. Se inscreva no canal também, se não é inscrito. E deixa aí sugestões de aulas nos comentários. Certo? Um grande abraço aí, bons estudos para vocês. Nos vemos na próxima aula.